Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual Luciano Ribeiro. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um enorme prazer tê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Fernanda. Retornar a esta casa, retornar aqui ao convívio de vocês e ter esse espaço democrático para que a gente possa expor as nossas ideias, o nosso trabalho e as nossas proposições. Muito obrigado. Deputado, quando a gente fala, obviamente, em retorno, a gente lembra, óbvio, o período que o senhor atuou aqui no Parlamento Baiano. O senhor sempre foi um legislador de posicionamentos muito fortes, usando o púlpito ali e fazendo vários questionamentos. Assim como o senhor foi líder do bloco DEM-PV, o senhor foi vice-líder da oposição, líder da oposição, retornou ao parlamento agora como vice-líder da oposição e membro da CCJ, a comissão mais importante aqui do parlamento baiano. Como o senhor retorna aqui à casa e o que o senhor sentiu mais falta de estar perto aqui, de estar no parlamento e próximo aqui a essas discussões políticas diárias? Fernanda, minha vida, toda ela, a vida pública, ela foi traçada com ideais. Então ela sempre foi no mesmo caminho, assim, sem mudar os pensamentos, evoluindo, óbvio, mas sem o direcionamento mesmo. Então eu retorno com o mesmo espírito que aqui estive. Eu divido a minha atuação entre legislador, né, que eu atuava muito como legislador, apresentando projetos de lei, apresentando emendas a projetos de lei, discutindo das comissões os projetos de lei e também na parte política, né? Como oposição que sou, pelos meus ideais, pela minha história. Então, retorno, o quadro baiano é o mesmo, né? Retorno na oposição. Então, com esse mesmo propósito de legislar, de discutir os projetos, de propor ações ao governo do Estado, de propor ações que melhorem a vida dos baianos, mas, sobretudo, como oposição ao governo do Estado, oposição ao projeto que está aí há 20 anos, que eu sempre combati e voltarei a fazê-lo de igual forma, com a mesma intensidade, com o mesmo vigor. Deputado, o senhor sempre foi um combatente, né? Sempre foi de questionamentos fortes, questionamentos duros ali. Quando o senhor estava fora do parlamento, afastado do parlamento, como o senhor via a oposição? Eu gostaria que o senhor fizesse essa análise, porque, na minha concepção, a oposição ficou um pouco tímida após o ex-prefeito do Salvador, ACM Neto, não ter conseguido êxito ao governo do Estado. O senhor acha que isso foi a respeito do baque que sofreu a oposição e tinha uma expectativa muito grande de poder e não ter se concretizado? Olha, é natural que quando você não tem êxito na eleição, que o pós-eleitoral seja um período de que você para refletir, né? Tem um arrefecimento. E eu acho que isso aconteceu como acontece em qualquer circunstância em que a eleição não é exitosa. Mas a oposição aqui, ela sempre teve um papel importantíssimo, né? Mesmo nesse período, ela nunca deixou de ter o seu posicionamento e nunca deixou de ser oposição como efetivamente deva ser, né? Então, eu acho que ela tem cumprido o seu papel de forma exitosa. Deputado, o senhor foi coordenador da campanha do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, em 2022, continua na coordenação da campanha agora, que será esse ano, 2026, 4 anos após, ou seja, um dos homens de confiança do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, já que o senhor estava dentro da campanha. Quais os erros cometidos que não obteve o êxito, o ex-prefeito de Salvador, para o governo do Estado, que não devem ser cometidos agora? Fernando, eu sempre digo o seguinte, toda campanha, ela é exitosa ou não, ela tem erros e acertos. Óbvio que quando você perde a eleição, os possíveis erros, né, eles se apresentam maiores. Eu acho que houve alguns erros, né, e que não devem ser repetidos, nós temos conversado sobre isso, mas erros de estratégia, erros de condução dos problemas.
Se fosse uma eleição que tivesse tido êxito, certamente a gente não estaria aqui falando de erro. E aí eu faço sempre um paralelo na campanha de Jerônimo. Se Jerônimo tivesse perdido a eleição, todo mundo ia dizer que o erro crucial foi ter escolhido Jerônimo candidato. E Jerônimo era, naquela época, né, uma pessoa quase desconhecida, o secretário de Educação com a pior educação do país, né, uma pessoa que ninguém conhecia na Bahia, e eles tiraram, e com o índice de aprovação, as pesquisas mostravam lá embaixo, e, no entanto, ele foi exitoso. Então, eu acho que os erros existiram, né, os acertos também, mas não foi o fundamental para a eleição, na minha avaliação, foi o projeto nacional. Né? Tanto que, se você fizer uma retrospectiva histórica daquela eleição, você vai ver que o nome de Jerônimo ele era ocultado propositalmente pelo grupo de Jerônimo. Eles só falavam em 13. E mais em Lula, na imagem. É isso, em 13, porque ele dizia, olha, voto no time do 13. E foi isso que repetiu na Bahia. Né? O ACM Neto, o nosso líder, ele tem uma força política impressionante, porque apesar disso tudo, né, ele quase ganha a eleição. Então é indiscutível de que a sua força política, que enfrentou todo esse problema. Então, erros e acertos existiram nos dois projetos. Mas ressalta-se os erros maiores de quem perdeu e quando ganha a eleição, todo mundo esquece dos erros e tal, tudo foi acerto, foi isso, aquilo, outro. Então, cabe a gente, só um minuto, cabe a gente que continua fazendo política, a gente detectar alguns erros pontuais. E também, 4 anos, tudo pode mudar, né? E muda muita coisa. E aí você tem que adaptar as coisas para a realidade de hoje, que não é a mesma realidade de 4 anos atrás. É como meu irmão sempre diz, né? Meu irmão também é advogado igual o senhor, ele disse que a derrota é órfão, né? Mas os acertos têm vários pais. Vários pais, exatamente. Não é verdade? E essa é a verdade. E essa é a verdade. Deputado, eu gostaria de falar com o senhor a respeito da ida do senador Ângelo Coronel para a oposição. Estavam muitos questionamentos se o senador iria, se o senador não iria, e foi concretizado essa ruptura do senador com o PSD. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse impacto que teve na oposição, já que no ano de 2022, também teve a ruptura do vice-governador João Leão, do PP. Como o senhor analisa o impacto entre a saída de João Leão para a oposição e a saída do senador Ângelo Coronel também para a oposição? Olha, são duas forças políticas indiscutivelmente grandes e de suma importância. Se você olhar naquela época, o João Leão ele tinha um partido, né? Ele era vice-governador, tinha um grupo de deputados e foi um impacto grande para a nossa campanha. Ele veio e trouxe o candidato ao Senado, que seria ele próprio, depois substituído pelo seu filho, o deputado federal Cacá. E nessa eleição é o senador Ângelo Coronel, que ainda está conversando, não houve uma declaração formal ainda de adesão a esse projeto, mas é um senador da República muito popular, um senador que tem uma força política muito grande nos municípios, isso é indiscutível, porque ele é um municipalista, mostrou isso no Senado, comprou a briga municipalista, né, resolveu problemas graves do município na questão financeira, e isso está na memória do povo baiano. Né? Tem um deputado federal, tem um deputado estadual, tem outros deputados que o acompanham. Então, também é um impacto muito grande que vai haver. A diferença dessa eleição para outra, na minha avaliação, é que na outra eleição havia uma importância maior, né, da força política, dos prefeitos, dos deputados, de quem tivesse, havia uma importância maior. Nessa eleição, é uma eleição que está nascendo do povo. A importância dos políticos vai existir como sempre existiu. Mas é uma força que vem do povo, um desejo do povo de mudança. E isso é normal, é cíclico o poder, todo mundo sabe. Há um esgotamento do modelo político que está aí e o povo que está clamando por eleição. Então eu acredito muito no projeto, acredito muito nessa eleição, acho que ela está muito melhor do que há 4 anos atrás, exatamente porque ela está nascendo do povo. Não se engane
quem pensa que a força do Anjo Coronel está restrita à classe política. Não. A força dele vem do povo também, porque isso foi todos os 417 municípios da Bahia ouviram durante esse tempo a ação municipalista do senador Coronel. Então, o povo sabe reconhecer, o trabalho. Diferente de você colocar uma obra e tal, ele fez uma ação municipalista que atingiu, de uma forma geral, o coração dos municípios, como melhorias na sua arrecadação, na sobrevivência, para poder o prefeito entregar ao povo em termos de serviço público, que tinha mais verba no caixa. Isso deve-se ao senador Coronel. Deputado, vamos falar aqui a respeito dessa expectativa da oposição para ingressar o poder, né? A expectativa que a gente chama nos bastidores, a expectativa de poder. Na eleição de 2022, a Semineto estava disparado nas pesquisas e havia um sentimento muito forte que a Semineto seria o próximo governador da Bahia. Inclusive, eu costumo dizer que eu converso sempre com deputados da oposição, da situação dos bastidores, até os legisladores da situação não acreditavam nessa vitória, né, de Jerônimo, alguns legisladores. E o meu questionamento é o seguinte: o senador Jacques Wagner, ele sempre reproduz uma frase que eu questiono a alguns deputados da oposição, que ele diz que a Semineto é muito bom de largada, mas ruim de chegada. Qual a opinião do senhor a respeito dessa declaração? Olha, o senador Jacques Wagner, nós devemos reconhecer que ele sabe usar as palavras, né? Então ele está usando um fato que as pessoas visualizam, né? Foram algumas eleições que, aliás, uma só, que a Semineto saiu na largada e perdeu. Mas a Semineto é bom de chegada também. Ele é bom de ganhar a eleição. Ele ganhou 2 eleições em Salvador, fez o sucessor fez uma sucessão, uma reeleição também maravilhosa. Então, o senador usa muito bem da palavra, né? Ele está usando o que o povo acredita. Mas o senador também esquece de que há uma fadiga de material. Isso é cíclico, o poder é cíclico. Então, há uma fadiga de material, está aí. Lula não é mais o mesmo, e foi o que determinou, na minha avaliação, a eleição na Bahia. Foi Lula, tanto que eles colocaram, repito, o Jerônimo, que era uma pessoa que o próprio Lula disse que era um ilustre desconhecido, né, e que hoje o senador Jacques Wagner diz que é um governador meia-boca, né, o próprio Jacques Wagner diz que é um jogador mediano, e meia-boca é a mesma coisa. Então é um governador que não tem entregado à população aquilo que se comprometeu, e é uma eleição que há fadiga de material. Então, não tem outro discurso para o senador a não ser o mesmo discurso. Veja que o senador faz esse discurso há 20 anos e ele acha que isso vai funcionar ainda, mas não vai. Porque nessa eleição, diferente da outra, o povo, não é que o povo queira só a Semineto no poder, o povo quer o PT fora do poder. Há uma percepção diferente disso. Então, o sentimento da população, eu que ando a Bahia toda, de carro, de ônibus, paro no posto de gasolina, converso com as pessoas, moro no interior. Então, o sentimento é esse. Lula não tem mais a mesma força e o povo deseja o PT fora do poder. Deputado, nós vamos falar a respeito desses 20 anos do governo da Bahia, né, 20 anos de PT aqui no estado e dessa fadiga que o senhor intitulou como fadiga, mas após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Luciano Ribeiro. Deputado, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Questão de Ordem, um legislador extremamente atuante, de volta ao parlamento. Isso é muito importante, engrandece, obviamente, o parlamento. Deputado, no bloco anterior, nós falávamos a respeito dos 20 anos do governo da Bahia e o senhor intitulou como fadiga. A oposição acredita
por ter esses 20 anos que há um cansaço político, um cansaço histórico e também compara aos 20 anos que teve o carlismo aqui no estado da Bahia, que foi exatamente os 20 que foi trocada ali a gestão. O senhor acredita nisso? O senhor falou aí que caso o Ângelo Coronel realmente oficialize essa ida da oposição, a importância dele, porque ele é um municipalista, de se inserir ali no interior do estado. Ou seja, na sua opinião, o senhor acha que a Semineto precisa estar mais dentro ali dos municípios para conseguir êxito na eleição? Olha, essa é outra narrativa que, que os nossos opositores fazem, de que a Semineto não tem integração com os municípios. Isso não é verdade. Eu estou com a Semineto desde quando eu saí aqui desse parlamento, né? Fui secretário particular dele, depois fui para a coordenação política em 2022 e continuo lá com ele trabalhando. A gente tem interação com todos os 400 municípios. A Semineto viaja, essa semana a Semineto fez 5 viagens ao interior e todas muito bem recebidas. Então isso é uma narrativa que não corresponde à verdade, tá certo? E a Semineto tem, acima de tudo, e aí é o que nós precisamos fazer nessa campanha, é comparar os dois candidatos, os dois projetos. Quem é a Semineto? O que a Semineto já fez como homem público? Como deputado, né, um dos maiores líderes do Congresso, eleito destaque no Congresso diversas vezes, foi líder de oposição. A Semineto prefeito. Quais foram as transformações afetivas que a Semineto fez a Salvador? Ninguém pode negar. Eu não preciso aqui dizer quais foram. Ele realmente foi um governo que veio para ser mais um governo, não foi. A Semineto foi o melhor prefeito do Brasil por 8 anos consecutivos. E a população de Salvador reconhece isso, por isso as suas votações históricas após conhecer o seu trabalho. É esse a Semineto que eu quero confrontar com Jerônimo, o governador, que o seu próprio líder, Jacques Wagner, disse que é um governador meia boca. Se você for ao interior, você vai ver as carências que a gente conhece. Por exemplo, nas estradas. Há muita promessa, Fernanda, que o governador coloca como realizável, que não foi. Você está aqui só uma, até mais próximo a mim, e refere-se a uma coisa que todo mundo fala pela Bahia toda, que são a questão das estradas. Eu ia questionar justamente isso. São a questão das estradas. Nós temos uma estrada lá no meu município, de Caculé a Condeúba, uma estrada que é o sonho de todos, e eu sempre repito, nas minhas vezes que fui candidato a deputado, a dizer o seguinte, que no dia que tiver um governador ligado a mim, eu deputado, e que não realizar aquela estrada, eu nunca mais peço voto a ninguém. Porque, para você ver o tamanho da importância que essa estrada é. Essa estrada vem sendo prometida e renovada as promessas dela ano após ano, 20 anos do PT renovado. Toda a eleição eles vão lá e dizem, e não fazem. Eu apresentei aqui uma indicação, foi aprovada pela Casa, a Casa Civil do governador mandou dizendo um ofício para mim como deputado, dizendo que iriam realizar os projetos. O governador Wagner já prometeu, o governador Rui Costa já prometeu, o governador Jerônimo já prometeu, e daqui para o mês que vem eles vão voltar a prometer que vão fazer e não fazem. E as demais estradas, eu que ando muito de carro, é um negócio assustador. As estradas estão acabando, né, e sem manutenção. E aliado a isso, vem os outros fatores que atingem o Estado de um modo geral, que é a famigerada fila da regulação. É um negócio desumano, você que convive com pessoas, que você é procurado pelas pessoas, que as pessoas desesperadamente lhe procuram para tentar amenizar o sofrimento de um ente querido. A questão da segurança pública, está impossível você viver no estado da Bahia com certa tranquilidade, o mínimo de tranquilidade hoje, com a segurança pública. As questões hídricas para o semiárido, onde eu vivo, né, que não há soluções concretas. A gente vê perfurar um poço artesiano, fazer uma rede de levar água pequena, mas você não vê uma solução definitiva. Eu vou apresentar, inclusive, aqui nessa casa, é um dos debates que vou fazer, é sobre a criação de um plano estratégico de convivência com a seca, de soluções hídricas, com a participação dos municípios com o governo do Estado. Eu vou apresentar já, no dia que abrir os trabalhos efetivos após o Carnaval, eu já vou trazer algum esboço, já vou começar essa discussão aqui nessa casa sobre isso, porque é preciso que se combata a seca de uma forma geral para que a gente possa conviver.
A seca não vai acabar. Você é da região de Irecê, eu sou lá de Caculé, são regiões parecidas. E que a seca ela vai perdurar e vai permanecer. A gente precisa conviver com isso, não dá para ser essa questão da seca um instrumento eleitoral, para que você, todo ano, você chegue lá e faça 1 quilômetro de cano, abra 2 poços artesianos. Tem regiões como a minha, que você abre o poço artesiano e ele não dá água, ele dá seco. Então eu preciso identificar em cada município, em cada região, quais são as soluções, porque eu sempre digo que você tem que tratar os desiguais de forma desigual. Então a solução, às vezes, para Irecê não é a mesma para Caculé. Então talvez numa região é adutora, outra talvez seja barragem, outra talvez seja poço artesiano. Então eu quero propor isso, é um plano estratégico para a convivência, duradouro, né? Que os municípios participem, com aprovação, com discussões em cada município. Olha, qual é a sua carência? Quais são as soluções possíveis aqui em cada município? Aprovar pela Câmara de Vereadores, para depois nós fazermos, junto ao governo do Estado, uma política pública, porque eu acredito mais nessa política pública do que aquela de levar emendas. Né? Não pode ser, a gente não pode conviver só com deputados levando emendas, fazendo isso. É preciso que o governo, de uma forma geral, ele atue com políticas públicas efetivas que realmente resolva, realmente solucione os problemas a longo prazo. Deputado, falando aqui em governo, vamos falar a respeito do governo federal, das eleições em âmbito federal. Nós sabemos que essa dobradinha federal e estadual, ela rende bastante. A gente sabe que o governador Jerônimo já tem um lado dele, que vai ser o candidato, que é o presidente Lula. E nós sabemos que a Semineto, nessa eleição, na eleição passada, ele não se posicionou em que lado realmente ele estaria em relação ao federal. Meu questionamento é o seguinte do senhor. O senhor acha que isso dificulta uma disputa, já que a oposição à Semineto dizia que a Semineto era do time do tanto faz em relação ao federal? Fernando, me desculpe a expressão, ele não se posicionou. O Neto nunca deixou de se posicionar. Ele se posicionou. Ele disse que não ia declarar votos porque ele sabia o quadro político da Bahia. Agora, nós da oposição não podemos cair nessa pegadinha de discutir como mais importante a política nacional e esquecer da Bahia. Eu prefiro, e eu acho que a gente deve discutir, são os candidatos da Bahia. Nós estamos falando de Bahia. A Bahia é a Semineto contra Jerônimo. Quem é a Semineto? O que ele pode entregar para a Bahia? Quem é Jerônimo? O governador meia boca, dito por Wagner. É preciso haver o confronto dos dois. Eu não vou cair na pegadinha de fugir desse debate para discutir o projeto nacional, que ainda não está nem definido quem são candidatos, se vão ser. Eu prefiro discutir e que eu acho que a gente não pode cair nessa situação. Então eu quero discutir quem é a Semineto, o que ele pode nos entregar, o que ele pode mudar, o que o povo da Bahia deseja como governador. O melhor prefeito do Brasil por 8 anos ou o governador meia boca, dito por seu líder maior, Jacques Wagner. Deputado, fala um pouco para a gente a respeito do seu trabalho parlamentar, o senhor que retornou agora. Qual a expectativa a respeito desse trabalho parlamentar? Como o senhor vai dividir o seu tempo? O senhor que é um homem que é casado, família, tem filhos, inclusive seu filho está até aqui presente, né, que parece demais com o senhor. E o senhor divide esse seu tempo entre o parlamento, família, coordenação da campanha de Semineto. Como é que está a sua vida política, deputado? Olha, eu sempre encaro a vida pública como uma missão. Né? Todo homem público deve encarar como uma missão, porque quando você está na vida pública por ideal, que é o meu caso, que não é por interesse pessoal, então você tem que fazer uma doação muito maior, porque é uma missão que você tem que fazer. Então eu dedico 24 horas da minha vida à vida pública. Tenho uma família que sabe compreender isso. Que apoia, né? Apoia e a gente convive maravilhosamente bem. Não há nenhuma dificuldade de conviver, de saber dividir o tempo com a família, com a vida pública e com a coordenação, né? Parte da coordenação, que eu não sou o único coordenador. Eu não gosto nem de usar esse termo coordenação, porque eu entendo que o coordenador da campanha é o próprio candidato. Nós somos auxiliares dessa coordenação. E eu, como sempre fui auxiliar de Semineto, estou lá dando a minha parcela, vou continuar e esperando que... E tem uma certa
esperança de que nós sairemos vitoriosos, porque o povo da Bahia está querendo a mudança, está querendo essa alternativa de poder. Deputado, por que o senhor tem essa esperança? O que é que te faz ter essa esperança? O que me faz ter essa esperança é a minha vivência, né, do dia a dia. Como eu disse a você, toda semana eu vou ao interior. Eu não viajo de avião. Raro eu viajar de avião. Eu viajo de ônibus, eu viajo de carro. Então eu converso com todo mundo. Eu moro no interior, né, moro lá no final de semana aqui, viajo em muitos municípios. E há um clamor, há um chamamento popular de que diz, olha, precisa mudar. Então, o sentimento hoje é diferente do sentimento de 2022. O sentimento de 2022, as pessoas queriam ACM Neto como governador, né? O melhor prefeito do Brasil, o cara que transformou Salvador, que fez a administração revolucionária que fez. Então, queria ele lá. Esse ano, as pessoas não querem tirar o PT do poder. E a alternativa é a ACM Neto. Por sorte nossa, nós populares, nós temos como alternativa para tirar o PT a pessoa qualificada como a ACM Neto para entregar tudo aquilo que é a população. E eu tenho absoluta confiança nisso, porque conheço o Neto, convivo com ele há quase 30 anos, a gente faz política juntos nesse período todo, sei dos seus propósitos e da sua capacidade de transformação e o seu espírito público elevado para a gente fazer um trabalho bem diferente dessa Bahia. E nós vamos deixar de ter um governador meia boca para ter um melhor governador do Brasil. Deputado, antes da gente terminar, nós vamos fazer um ping-pong rapidinho. Eu vou falar palavras, uma palavra só, duas palavras, e o senhor resume uma palavra ou uma frase, ok? Vamos iniciar. Assembleia Legislativa da Bahia. Assembleia é a Casa do Povo. O PT. O PT é um projeto que já exauriu no país e na Bahia. União Brasil. União Brasil é a esperança dessa nossa Bahia. ACM Neto. ACM Neto será o próximo governador, o melhor governador do Brasil. O governador Jerônimo. Governador meia boca. A família do senhor. Minha família é tudo. O deputado estadual Luciano Ribeiro. É um idealista. Obrigada, deputado. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor. O senhor que ficou esse tempo um pouco afastado do parlamento, mas com certeza todos nós tínhamos saudade. Eu me recordo que quando o senhor deixou o parlamento, todo mundo falava, poxa, o deputado Luciano é tão combatente, que essas discussões no parlamento são tão acaloradas, e eu vejo que o senhor retorna com a mesma essência, com essas posições firmes, esse questionador que a gente fala, questiona, faz a inquisição e ele está ali rebatendo com unhas e dentes. Obrigada, deputado. Nada. Fernando, eu agradeço e essa posição é porque você tem convicções no que você pensa, no ideal que você tem. Aí fica fácil de você combater o bom combate. Porque fala com o coração, né, deputado? Exatamente. Fala com a alma. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.